aqui, não precisa entregar nada, pessoal. Nem fazer PowerPoint, é somente a apresentação. Então, pessoal, boa noite a todos. Estamos aí nesse encontro número 12. Aqui, encontro número 13. Tá bom, pessoal? Estamos no 13º encontro. O tema da aula de hoje é a discussão de temas da engenharia de produção a partir dos TCCs que vocês estão elaborando, tá bom? Essa atividade ela não exige uma entrega, né, de nenhum documento, né, nenhuma apresentação PowerPoint, né, é opcional, né, basta compartilhar trechos do TCC, por exemplo, né, e a ideia aqui é discutir, né, sobre sistemas, né, então a atividade ela é individual, mesmo que o trabalho em grupo, né, mas cada aluno vai falar uma parte aí do trabalho, né, vai argumentar, discutir, né, temas que estão sendo desenvolvidos no trabalho, né? Então a ideia é que seja feita uma discussão, né, com a classe, com o professor, né? Então a ideia é discutir o assunto, tá bom? Então, novamente, não terá uma entrega, por conta que sabemos que vocês estão muito atarefados para concluir o TCC, atividades complementares, relatório de estágio, né? Então tem uma infinidade de coisas, né, e a prioridade é concluir o TCC, né? Então, é por esse motivo que a ideia é até para ajudar o TCC, né, pessoal, né? Então, vocês vão discutir aí assuntos relacionados ao TCC de vocês, tá bom? Ok? Então, não precisa entregar nada, né? Só discutir, tá bom? Quiser usar a parte do TCC pode, quem quiser fazer um PowerPoint pode, né? Tá bom, pessoal? Então, vamos começar agora. Então, o Daniel começa, tá bom? Então, a atividade é individual. Mesmo que eu trabalhe em grupo, pessoal, mas a atividade é individual, tá bom? Basta discutir, né, o que vocês estão fazendo, tá bom? Então, um por vez, né, vai discutir o assunto, né? E a ideia é fazer uma interação, né, com a classe, com o professor, tá bom? Então, como o Daniel foi o primeiro a entrar na sala, então, Daniel, o Felipe, você vai trabalhar agora, Felipe? Daqui a pouquinho, pessoal, vou ter que sair mais cedo hoje. Então o Felipe começa, então, tá bom? Então, o Felipe começa. A gente não pode apresentar beleza. junto o tema? Não, pessoal, é uma tarefa individual, tá bom? Eu quero ver o que cada aluno realmente conhece sobre o assunto, tá bom? Não, tá bom, Eu senhor. estou avaliando aí o grau de conhecimento de vocês, tá bom? Tudo bem. Porque o tema é o mesmo, o TCC é o mesmo, né? Então você disputa aí uma parte aí algum conceito de engenharia de produção que está no TCC, né? Você vai discutir aqui. Se quiser compartilhar o documento, pode. Compartilhar um PowerPoint, pode, né? Aqui é livre e não terá entrega, tá bom, pessoal? Sabemos que vocês estão muito corridos com concluindo o TCC, relatório de estágio, de AC, enfim, a ideia é que a gente discuta, até que para vocês, né, conheçam mais sobre o assunto, né, e vai treinando até para apresentação, tá bom, pessoal? Dos TCCs, para banco do TCC, tá bom? Essa é a ideia, que vocês ganhem confiança, né, que vocês possam aí conhecer melhor sobre o tema que vocês estão desenvolvendo. Tá bom? Então, a tarefa é individual. Então, o Felipe começa, Felipe, por favor. Está sendo gravado aqui. Se puder abrir a câmera, pessoal, é melhor, tá bom? Só quem apresenta. Ok? Daniel, você consegue apresentar lá o arquivo? Consigo, só não vou me arriscar a abrir a câmera por causa da minha conexão. O Daniel está apresentando, mas quem vai discutir, estou avaliando o Felipe, tá bom, Felipe? Então, Internet. o Daniel pode compartilhar o documento. Você não está na sua casa, né? Tá na sua casa? Não estou em casa não, senhor. Então, tudo bem, então, mas o Daniel... Tá dormindo aí, Felipe, ainda? Dormindo? Cara de sono, hein? Nada, senhor. Toma um café da Felipe aí. Uma Coca-Cola, sei lá. Tá meio... Então, Felipe, compartilha. O Daniel vai compartilhar. Tá Compartilha o que ele compartilhando. sabe, viu, Daniel? Compartilha o que ele sabe. Não vai pôr uma coisa que ele não sabe aí, tá bom? Ah, tá. Tá fazendo junto, não tem nem como, né? Então, aqui a gente fez agora por último, né? Esse plano de ação, que é o 5W2H, que é uma ferramenta que a gente vai estar usando para mostrar, né? Calma aí, Daniel. Um por vez, Daniel. Deixa o Felipe apresentar. Ok? A tarefa é individual, depois você deixa o Felipe falar o primeiro, né?
E a gente vai fazendo interação. Aí depois que o Felipe apresentar, pessoal, aí se qualquer um quiser comentar, até o colega do grupo, o Daniel, quiser complementar, pode, tá bom? Então o Felipe vai expor, né? Eu estou avaliando o Felipe, né? O que ele conhece do assunto, né? Depois da exposição dele, qualquer outro aluno do grupo ou fora do grupo pode complementar, comentar. A ideia é gerar um debate, uma discussão. Vai, Felipe, por favor. Então, aí a gente fez essa ferramenta do 5W2H, que é justamente para estar trazendo os resultados da proposta que a gente fez. Aqui a gente estava executando um plano em conjunto com a ferramenta da curva ABC e a parte de estatística para determinar dentro da lojinha virtual de e-commerce os produtos que teriam melhor desempenho, que aumentariam a lucratividade e a melhor combinação de compras que a gente poderia estar otimizando indo para São Paulo. A gente estava com um projeto de estar deixando essas compras para estar alinhado a cada 3 meses. E daí a gente colocou esse 5W2H, que era para responder justamente aquilo que é os resultados que a gente chegou, né? O porquê de cada item, como foi, que saiu a apresentação aí, né? Mas a gente descreveu ali o porquê que a gente escolheu fazer isso, né? Como a gente fez. E basicamente a gente chegou aí num ponto que a gente vai estar investindo R$5.500, né? E para estar tendo um retorno de 9.500 em 3 meses, né? A gente mudou a combinação de produtos que a gente vinha comprando. A princípio, a gente vinha investindo um valor mais ou menos de R$2.000 a R$3.000 para estar fazendo compras num período de 2 meses. Só que a gente percebeu que essas compras elas estavam sendo ineficientes, porque em função dos produtos que estavam representando maior ganho para a gente, que tinha mais saída, tinha mais demanda por conta dos clientes. Então, aí a gente fez uma nova combinação dos produtos que atendem mais isso, que vai dar maior rentabilidade. E agora, por último, a gente estava observando, fazendo um estudo das postagens do Instagram, que é a questão de marketing, né, que está mais relacionada à curva ABC, que é os produtos que aquela coisa que 20% representam 80% dos ganhos, né? São os produtos que têm maior representatividade. E a gente estava avaliando em conjunto com o Instagram, né? As postagens que já foram feitas, para ver, tentar analisar através de gráficos de correlação para ver o que a quantidade de postagem, o que ela influenciava nas compras que tinham desse produto. Então a gente reparou que dependendo da quantidade de postagens que a gente aumentava, a gente apostava mais nessas postagens, consequentemente as vendas aumentavam, meio que exponencial. A ideia mais ou menos é essa. Alguém quer complementar? Alguém quer comentar? O Daniel quiser agora fazer um reforço aí do que o Felipe quer dizer. Depois tem uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para cada um. Ó, o Daniel quer complementar? Eu acho que o Daniel caiu. Daniel caiu. Então, eu vou fazer uma pergunta, então. O Felipe, o plano de ação, o 5W2H, é uma excelente ferramenta para desenvolver planos de ação, né? Que plano de ação teria no seu trabalho aí, no caso? Porque, na verdade, é uma ferramenta de planejamento, né? De planos de ação, né? Então, o que você quer? Que ação você teria para implantar esse 5W2H no seu trabalho? Então, na verdade, ele está mais relacionado à parte do marketing, né? Como eu falei. Então, a ferramenta ela ia dar um norte, né? Para como ia estar beneficiando, entendeu? Um plano de ação para a gente estar melhorando essas vendas e otimizando os ganhos, através, por exemplo, que a gente fez esse estudo das postagens, né? O quanto o marketing está influenciando. Então, a gente fez um plano de ação para ver e tentar mudar a estratégia que a gente tem hoje dessas postagens e ver se teria algum aumento. Não, beleza, bem explicado. O Daniel quer complementar agora? A ideia é gerando uma discussão, né? Então, primeiro Bom, professor, o aluno por vez. para ser sincero, não complementar tenho o Daniel como complementar, porque eu acabei caindo, acabei não ouvindo o que o Felipe falou. Mas aí, quando eu for apresentar, eu já complemento, né? O mesmo trabalho. Tudo bem, então. Então, na sequência, o Daniel agora, o Daniel. No Sim, máximo 10 minutinhos, Daniel. Vamos lá? Tá, quando eu voltei, eu acho que o Felipe estava comentando sobre o estudo que a gente está fazendo agora estatístico das postagens, né? Isso acaba. Essa parte do estudo estatístico da postagem. Vocês estão me ouvindo ainda, gente? Eu travei? Sim.
Sim. Essa parte do consumo estatístico da postagem, ela até está um pouco fora do escopo do nosso projeto, né? Porque o nosso projeto inicial era verificar só a situação do estoque, e a partir do estoque e de uma classificação de prioridade do estoque, conseguir acertar mais as compras e ter um uso ótimo dos recursos, né? Então, o começo do projeto foi com a premissa de utilizar o método, a pesquisa operacional, né, o problema de transporte especificamente, para gerar uma compra, para gerar uma compra de insumos mais enxutas e direcionar o dono da loja da loja de personalizados a fazer uma compra mais assertiva. Quer compartilhar o documento, Daniel, para ficar mais fácil para os alunos entenderem? Então, é o receio de cair de novo, né, pessoal? Tudo bem, então. Eu vou tentar mostrar aqui. Se eu cair, aí vocês perderem. Vocês entendam, né? Bom, essa aqui, o Felipe já deu uma comentada, é a nossa base geral. Então, tá uma bagunça. Perdoem aí. A Forlove, ela já tinha uma certa base de dados onde eles alimentavam coisas que tinham com respeito ao custo dos insumos e ao preço que era praticado, né? Então, vocês estão vendo aqui é uma planilha dos insumos, onde a gente tem o valor calculado para o frete, por cada gasto de insumos, uma planilha dos preços que eram praticados, e o começo de toda a nossa análise foi a partir da determinação do que saía mais. Porque a gente sabia que tinha uma venda e a gente precisava de um norte para começar. E o norte que a gente tinha já era um registro que a empresa tinha de vendas. Então, a gente pegou toda essa base de vendas, né, dos últimos 7 meses, se muito me engano, dos últimos 7 meses, foi uma base de janeiro até julho, de todas as vendas que foram realizadas e os valores que foram praticados nessa venda. E aí, a partir disso, a gente conseguiu criar um estudo estatístico sobre o limite que a gente conseguia médio naquela venda. Então, a gente conseguiu estimar qual era meio que a produção máxima necessária para um mês ou a produção mínima. E com a partir disso, a gente conseguiu determinar como é que o estoque poderia ser composto de forma ótima. Feito isso, a gente começou agora, o que a gente está agora analisando, porque a ideia era a gente conseguir validar o nosso modelo através da ação. Então, a gente verificou que tinha sido realizada uma compra, a última compra, e queria realizar uma nova compra já para acertar de vez o valor que a gente conseguiria ganhar. Porém, isso não foi possível, a compra teve que ter sido realizada antes das nossas premissas serem ativadas, e atualmente o que a gente está tentando fazer é estimar, confrontando a compra que foi feita de uma forma aleatória pelo feeling do comprador, né, do empresário, e uma compra que é feita de uma forma estatística através do estudo das vendas já feitas. E verificar se a gente tem um ganho. Até então, a gente já conseguiu ver um certo ganho de uma porcentagem aí de, digamos, deixa eu ver, assim, numa conta uns 40%, que o vendedor teria conseguido ganhar e realizar melhor, performando feito uma compra já abalizada no processo estatístico do que uma não abalizada. E também na questão de prioridade dos itens que ele teria comprado. A gente verifica que nas últimas compras as prioridades elas chegaram acertado bem no ponto do que a gente acredita que seja o ideal para ser comprado. Então a gente já percebe que o próprio empresário ele já tem um feeling do que sai, do que não sai. E estatisticamente falando, esse feeling é um pouco provado sobre o que o empresário está comprando, mas não é totalmente ajustado. E então a gente consegue provar que na verdade, o primeiro intuito do TCC, além de conseguir trazer benefícios para essa loja, é conseguir provar que todo mundo tem que investir em estudo ou em conceitos de engenharia de produção, seja qual seja o tamanho do negócio. Então, é que a gente tem um negócio de um MEI, é uma empresa de pequeno porte que tem grande escalabilidade, porém, a gente está mostrando que a gente já consegue resultados aplicando conceitos da engenharia de produção, ou seja, tendo um engenheiro de produção tocando no negócio, ou dando aconselhamento, para que o negócio já comece a sentar nos seus eixos e se estruturar desde pequeno.
E é essa a justificativa que a gente tem, né? Conseguiram me ouvir bem, gente? Alguma dúvida, professor? Depois escutar assim. Não, Daniel, não, Daniel. Não, Daniel, alguém quer complementar? Vamos lá. Vamos lá. Então, o próximo, Gustavo, quer apresentar hoje ou semana que vem? Pode ser hoje, professor. Thay, tu quer apresentar primeiro? Então, eu vou falar bem basicamente, tá, professor? Que Tudo bem, então. eu não tive tempo de me preparar. Bom, nosso trabalho, basicamente, Tem algum documento para compartilhar? Um arquivo aí? eu tô pelo celular. O Gustavo tá em casa? O Gustavo compartilha, tá e vai falando? Tô, professor. É que é o nosso documento mesmo. Não, tudo bem, então não tem problema. Pode falar do celular, não tem problema. Então, o nosso TCC é um problema de logística reversa. A gente quer reincluir alguns materiais que seriam descartados, né, de novo dentro do processo de produção de tijolos. No início, a gente tinha a pretensão de fazer os tijolos, né? Então, a gente levantou alguns materiais, a gente levantou bituca de cigarro, a gente levantou fibra de coco, casca de banana, alguns materiais que o Bumba já tinha conhecimento, né? Que ele já tinha feito anteriormente, trabalhado com outras turmas. E o nosso plano era desenvolver esse tijolo em laboratório para depois a gente fazer um experimento e fazer os ensaios, né? Para ver qual que tinha melhor desempenho comparado ao tijolo tradicional. Só que a gente não conseguiu, devido à pandemia, né? A faculdade não foi flexível com o retorno dos laboratórios, então a gente teve que mudar o objetivo do nosso trabalho e fazer uma pesquisa, né? Então a gente está procurando novos... eu gostaria que você apresentasse um tema específico, assim, bem próprio da engenharia de produção, não apenas da fabricação de tijolo, algum assunto de engenharia de produção que está aí na sua revisão bibliográfica, algum assunto que você poderia apresentar e discutir com os alunos? A sustentabilidade, né? Sustentabilidade? Não tá? Tá. É isso que eu... Produção mais limpa, né? Produção mais limpa, isso. E se trata basicamente da sustentabilidade, né? Que evitar o descarte de lixo e incluir ele dentro do processo produtivo novamente, né? Reincluir. Certo. Até atendendo, né, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Não sei se você achou de discutir isso no seu trabalho. É importante, viu? A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, tá bom? Não, entendi. Não, então, porque a sustentabilidade é um assunto que ele vem sim, já... eu concordo. Sim, concordo. Ok. O Gustavo tem alguma coisa para apresentar? Sim, professor. A Thay é minha dupla, né? O senhor sabe. Só que ela acabou não citando, né? A construção civil é responsável por uma grande contribuição, assim, uma parcela grande em relação a essa geração de resíduo, né? Sólido. E, bom, há algum tempo já estão tentando melhorar isso, então o nosso trabalho ele se apoia em estratégias, conceitos, como a Thay falou, de produção mais limpa, logística reversa, a política dos 5 R's, que na verdade já até mudou, principalmente nessa questão. E também, complementando o que a Thay já falou muito bem, o nosso trabalho, inicialmente, a gente tinha a ideia de desenvolver. Na verdade, inicialmente não, né? A gente ainda tem a ideia, mas não tem como, por conta da necessidade de de utilizar alguns equipamentos que ficam no laboratório, como a mufla,
Então, a gente não está conseguindo, não conseguiu processo de fabricação que não fosse utilizar o calor, por exemplo. Então, a gente não vai conseguir desenvolver em casa e, por conta disso, como a Thay também citou, mudou o objetivo do nosso trabalho. Mas a ideia inicial é num tema que em comum, assim, que a gente gosta, que é justamente a sustentabilidade, visto tudo isso que está acontecendo no mundo, até o que o Bumba sempre cita, do que está acontecendo, que algumas coisas que já estão acontecendo no mundo vai ser difícil de mudar se não tiver alguma alteração bem assim severa nas atitudes, né? Nesse tipo de conceito que a gente aplica, né? Para reutilizar, reaproveitar materiais, repensar, né, a utilização daqueles materiais, se realmente há necessidade, substituir também alguns que possam gerar um dano ambiental maior. Então, acho que é isso, professor. O nosso trabalho é basicamente esse. Beleza. Então, A vocês estão ideia, a ideia abordando principal era produção mais desenvolver limpa, um né? tijolo. Oi, desculpa, não entendi. A ideia é falar sobre produção mais limpa, né? O trabalho inteiro, né? Só Sim, que vocês iam fazer exatamente. fazer um corpo de prova de tijolo, é isso? E É isso mesmo, professor. A nossa ideia era essa, levar os materiais ao laboratório e desenvolver, né, e realizar alguns ensaios, que principalmente de compressão e de absorção de água, né, que aí a gente já consegue avaliar bem as propriedades do tijolo que a gente desenvolveu, até pensando em contribuir mesmo para a construção civil. mas aí é um detalhe, pessoal. No caso, é mais uma ideia, mais um conceito do que realmente um produto. É bituca de cigarro, né? Também, Ou seja, então, pessoal, num projeto você pode demonstrar a viabilidade técnica, tá bom? Então, tecnicamente é viável porque é, esses materiais aí são resíduos sólidos, né, que serão descartados aí, tem custo financeiro, tem custo aí em relação à sustentabilidade, ele tem custo, né? E esse material seria destinado a incorporar num tijolo, né? Melhorando as propriedades aí de resistência desse tijolo, né? sim, e Ou seja, principalmente esses materiais também. tecnicamente ele é viável, né? Isso já tem vários trabalhos que já versou sobre isso, o próprio Bumba já desenvolveu outros TCCs em outras turmas. É, o assunto ele é viável, só que economicamente seria inviável, né? Ou seja, então, mas para a ciência, né? Assim, para um trabalho científico, assim, não necessariamente todos os assuntos precisam ser viáveis economicamente, né? Mas é só para deixar claro, Gustavo, que você não conseguiria, né, em larga escala, produzir os tijolos com esses insumos, tá bom? Ele é meio que bem mais para laboratório mesmo, só para comprovar aí a resistência. Agora, fazer isso a nível industrial é muito complicado. Concorda, Gustavo? Sim, professor, mas nesse momento, né? De repente, Não, assim, Gustavo, isso não invalida justamente. o trabalho, não invalida o trabalho. Não, eu sei que não, professor, mas Só que só assim, continuando. ele não tem assim uma aplicação muito prática comercial por conta do custo, né? Claro que tem custo de imagem, custo aí de não ir para o aterro, enfim, mas Não, concordo, professor. Só o que eu ia falar é que principalmente, além do que o senhor citou, né, são esses dois, principalmente a bituca de cigarro e é, o resíduo da banana, é justamente por conta do volume em que é descartado. Né? A gente óbvio que já apareceram em outros trabalhos, mas só para deixar bem claro, né, a bituca de cigarro é um material que é descartado, que polui muito, assim, em costas e causa alagamento, né? Todo mundo sabe disso. E a bananeira também, que é o fruto o mais consumido no país. Então,
seria um material que a gente conseguiria encontrar aqui, principalmente no Brasil. De repente, transportando para outro lugar, não. Mas assim, tem um custo alto, mas de repente, desenvolvendo técnicas e vendo o quanto é viável, alguém se interessa em colaborar para justamente tentar reduzir o custo de fabricação utilizando esses insumos. Mas assim, sabe, pelo que eu entendi que o Wei falou, a gente está adicionando materiais a um tijolo que já é feito. Em teoria, a gente teria uma produção de tijolos produzindo mais com menos insumo, porque é de graça a bituca de cigarro e casca de banana. Calma aí, mas é de graça, entre aspas, e para transportar, fazer a captação dessas bitucas, né? A logística, entre aspas, reversa dessa bituca até a fábrica de tijolos, né? Então, embora a bituca ela é de graça, está deixando de poluir o meio ambiente, porque é um resíduo, mas né? a gente Então, consegue resolver isso posicionando, sei lá, a fabricação de tijolos no mesmo, perto de um centro metropolitano. Exatamente, mas isso é ajustando a logística, eu acho, professor. Não, sim. O trabalho não fica, não invalida o trabalho. Um trabalho acadêmico, viu, pessoal? Um trabalho acadêmico. Mas assim, eu tô discordando, professor, do quesito do viés econômico. A gente não está tocando nesse ponto, professor. É só questão de realmente. Isso que o senhor falou é verdade, mas é isso ficar claro para quem estiver interessado e tentar ajustar isso, porque assim, eu não acho que seja tão complicado fazer isso. Não é complicado, de forma alguma, não é complicado de forma alguma. O problema é ter bitucas de cigarro suficiente, né, coletadas, para introduzir numa fábrica de tijolos, né? Então, essa é a questão, né? Mas que seria, é uma ideia muito viável, né? Um trabalho acadêmico, ele não precisa ter um viés comercial, né? Basta desenvolver um conceito científico, aplicar um conceito científico. É o caso que vocês estão fazendo de aplicar a bituca de cigarro na produção de tijolos para melhorar aí a resistência mecânica e também a impermeabilização. Isso é muito válido, não tenho dúvida, né? O assunto é muito válido, muito ecológico, muito sustentável, está na moda, né? Todos os assuntos ligados com a sustentabilidade, mas a questão, Gustavo, para na questão econômica, né? Ou seja, eu entendi. Coletar o cigarro é fácil coletar o cigarro, né? Bituca. Agora, transportar essas bitucas para uma fábrica em uma quantidade suficiente, né? De produção, isso que será mais complicado, né? Mas não invalida o trabalho. Não, entendo, professor. É que eu acho que tem alternativa. Com viés comercial. Mas o assunto é interessante, né? Tá na moda, tudo ligado à sustentabilidade, né? A preservação ambiental, isso é muito importante, né? Essa discussão. Sim, e assim como também quando surgiu o tijolo à base de argila, também devia ter uma dificuldade para transportar o material que fabrica a argila. Claro que normalmente o tijolo é produzido bem próximo, né? Mas sim, claro. Que a dificuldade foi vencida. Então é questão de alinhar isso e eu acho que pela necessidade que o planeta está tendo, né, dessa mudança, eu acho que não seria algo tão difícil de acontecer em breve. Exatamente, também concordo, era isso que eu ia falar, que não é nem... Futuramente eu acredito que não vai ser nenhuma opção, acho que a gente precisa se readaptar a novas... a incluir esses processos para reduzir o lixo. Sim, com certeza, né? Com certeza, porque olha só... hoje pode ser difícil, mas futuramente eu acho que vai ser necessário, realmente. Sim, porque a população, né, a questão do resíduo sólido é uma questão muito grave, né? Muito séria. Não sei se é até uma sugestão que no trabalho de vocês abordem a política nacional de resíduos sólidos, tá bom? É muito importante, né? Ok? Sim. A questão dos resíduos sólidos é muito complicado, né? Porque a população está aumentando seu consumo, né? Consumo de tudo, e esse consumo é o pós-vida do produto que é complicado, né? O que fazer quando o produto acabou sua vida útil, né? Essa é a discussão, né? Ok? Sim, Beleza. professor.
Mais alguma pergunta aí? O Lucas, tudo bom, Lucas? Tudo bom, professor? Então, a aula de hoje estamos discutindo, né, assuntos relacionados à engenharia de produção, né, a partir do TCC. Então, a ideia não é entregar nada, né, não precisa fazer um PowerPoint, se quiser compartilhar o trecho do TCC que tem esse assunto, né, então, embora o TCC em dupla, né, mas cada um vai expor, né, um assunto. Eu estou avaliando os alunos, né, pela exposição, né, pelo grau de conhecimento do assunto, né, então, mesmo que seja em dupla o trabalho, né, mas cada um apresenta um assunto, tá bom? Certo. Você está fazendo com quem? Tô fazendo com o Diego, professor. Com quem? Com Diego, o Diego. isso. O Diego vai entrar aqui hoje. Diego. Não, ele tá resolvendo umas coisas do trabalho dele e acredito que ele não vai conseguir entrar, não, professor. Então, foi assim, havia uma parte da classe apresentou hoje. Então vocês apresentam semana que vem, tá bom? Mas não é só falar sobre? Se quiser que eu É só falo sobre falar, rapidinho. mas aí o Diego vai se apresenta com o Diego, então, semana que vem, então, pode ser? Não prefere que eu já adiante, professor? Eu já falo, já, Tudo bem, sobre. então, Lucas. Então, por favor, Porque Lucas. é só uma discussão, né? Só para falar sobre os temas. Só uma discussão, não precisa entregar nada. Quiser compartilhar o trecho aí do que você vai abordar, né? Pode ser o capítulo do TCC, ou se você já tinha um PowerPoint, já pode apresentar um PowerPoint, né? Enfim, é totalmente livre, é uma discussão, né? Como gerou agora, né? A discussão do trabalho do Gustavo, que são aí. O assunto é muito interessante, né? Fantástico, mas, por exemplo, minha crítica foi em relação se uma pergunta, né, não é nem uma crítica, né? Se esse processo seria economicamente viável, tá bom? Certo. Vamos lá, Lucas, então, por favor. Professor, só para falar, eu esqueci de ligar a câmera, tá? Tudo bem, Mas o Lucas, liga a câmera aí. Tem que ligar a câmera? Tem que ligar a já, apresentação, pessoal, igual no Ah, TCC. é uma apresentação? Achei que era uma discussão só. É uma Bom, apresentação, um bate-papo aqui, então pelo menos queremos saber quem está falando aí. entendi. Então, deixa eu só Mas é fazer bem uma. simples, 5 minutinhos aí, Não, tranquilo, fica tranquilo. tranquilo Deixa eu aí. só fazer uma coisa aqui rapidinho. Eu vou mandar o link aqui do Meets aqui pro meu computador, porque eu tô pelo celular. Tudo Aí eu bem. compartilho rapidinho aqui a última versão aqui do nosso trabalho aqui, só para mostrar aqui os objetivos aqui, e aí pronto, só para o senhor Beleza, estar ciente aí, tranquilo? tranquilo aí. Deixa eu desligar isso aqui. Aí o Diego apresenta semana que vem, sem falta, tá bom? Só ele. Professor, mas não é só uma discussão? É uma discussão, então, mas eu quero. Só uma discussão Cada não é aluno. necessário que ele fale, porque a gente só Não, vai não, só falar calma aí. sobre o tema, né? A atividade ela é individual, entendeu? Ah, Embora entendi. o TCC em grupo, né? Mas eu estou avaliando os alunos de forma individual, o quanto ele, né, conhece do assunto aí. Então, eu trabalhei em Ah, dupla. então, nesse caso, já que tem uma avaliação por trás, então eu apresento na semana que vem com o Diego, tudo bem? Que daí a gente apresenta junto e fala sobre. Tudo bem, então. Então tá bom. Novamente, não precisa fazer PowerPoint, tá bom? Não precisa entregar nada, é só uma discussão. Se é melhor preparar. Ah, não, dentro do TCC quero falar sobre tal assunto, tá bom? Não, Ok? tranquilo. Eu ia falar só sobre o nosso tema aqui, o que a gente está fazendo mesmo. Ia explicar para Não vocês o precisa, que é, mas já que igual é é o individual, tema. mas é sempre interessante, sei lá. O Diego entra agora, rapidinho, pode ser até pelo celular, né? Deixa eu mandar uma mensagem para ele, mas aqui eu acho que ele está Foi realmente 5 minutinhos. ocupado. Tipo, Aí vou- já responde a chamada também. Tá, vou verificar aqui com ele. Pera aí. 5 minutos mesmo, tá bom? Não mais do que 5 minutos. Pode ser do celular mesmo, né? Calma aí que eu tô tentando contato com ele aqui, porque ele já tinha me avisado que queria fazer umas coisas do trabalho. Se ele responder Não, aqui. mas é uma coisa bem simples. Aí falar para ele, aí já respondeu a presença. É 5 minutinhos mesmo, só para. Como todos falaram, só 5 minutinhos aí, coisa bem simples aí.
Professor, ele falou que realmente ele está ocupado fazendo as coisas do trabalho lá, que não tem como ele entrar, que talvez ele consiga daqui 20 minutos. Se o senhor quiser esperar, daqui 20 minutos a gente pode falar algo. Mas ele está realmente ocupado. Professor, me escutou? Gente, alguém me escutou? Gu? Tá? Escutei. Ah, então tranquilo. Sim. Eu também, tá certinho. É o professor que não tá mutado. Tranquilo. Lucas, me escuta? Oi, professor, agora tô te escutando. Eu tava mutado, falei um monte de coisa para você. Então, Lucas, a decisão é sua. Se quiser apresentar agora, pode apresentar. Se quiser apresentar semana que vem, bem no comecinho aí da aula, aí, tanto faz, tá bom? Fique à vontade, é só apresentar, é só discutir, não tem que entregar nada. Então, a decisão é sua. Não, se o Diego é obrigado a apresentar também, eu aguardo ele pra Todo gente mundo se tem que ajudar, apresentar, tá? tá bom, pessoal? Tô Entendi. avaliando todo mundo, todos têm que apresentar. Você prefere apresentar semana que vem, então? Prefiro. Tudo bem, então. Então, faço chamada, então, pessoal. Vocês terminam meio corrido aí para vocês aí. E o pessoal, só para posicionar, então, a semana que a gente termina, né, esse seminário aí, com o Diego e o Lucas falando aí sobre o tema, né? E a nossa prova será no dia 24, tá bom? Ok? Eu basicamente vou dar um case aí, é uma prova individual, tá bom? E vocês vão discutir, tá bom, pessoal? Entregar, é uma prova mesmo, tá bom? Ok? Ok. No dia 24, dia 31, fica uma aula livre. Já começa, acho que as apresentações de TCC, né? Acho que no final de primeira semana de dezembro. Vamos lá, então. É chamada, então. Vamos lá. Vamos lá, o Daniel tá aí, né? O Diego. Tá ocupado, Diego? Tá trabalhando? Isso, professor, ele tá resolvendo umas coisas do trabalho dele. Tudo bem, então dou presença. O Felipe, o Gustavo, o Lucas e a Thay. Todos presentes, tá bom, pessoal? Beleza. Beleza, então? Boa noite, gente.
Boa noite, então. Boa noite. Até semana que vem. Fechou, até semana que vem. Beleza? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.